Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um study vlog, porque essa semana eu tenho duas provas, amanhã, segunda-feira, eu tenho uma, de desenvolvimento humano, então eu queria estudar junto com vocês. Na verdade, eu queria fazer mais uma revisão comigo mesma. A diferença é que eu vou gravar e vocês vão acompanhar junto comigo esse processo. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo pro YouTube, dá pra ver, né? Eu não sei nem fazer intro, eu acho. Mas enfim, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem sugestões de próximos vídeos. Acho que eu perdi o molho. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai logo deixando o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E também não esqueça de apertar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E qualquer tipo de vídeo que vocês quiserem, deixa aqui as sugestões aqui nos comentários, tá bom? O que eu quero fazer hoje? Eu já estudei, sabe, o conteúdo grosso todo da prova de amanhã. E algumas pessoas me perguntam como eu estudo. Ninguém perguntou, mas eu vou falar que algumas pessoas perguntaram. E o que eu faço? Eu tenho um caderno. Eu poderia fazer isso muito no meu caderno normal da faculdade, mas eu não fiz. Mas tudo bem, eu fiz esse caderno aqui. Aí, ó, eu comecei aqui, aí eu anotei todo o conteúdo. É um resumo bem brutão mesmo, sabe? Aí eu acabei nessa folha aqui, no cabelo aqui. E eu sempre usei flashcard, que é tipo uma folhinha pequena, que eu anoto os pontos principais que podem cair na prova. E eu faço isso, gente, desde o ensino fundamental. Então, muito tempo, muito tempo. Porém, todavia, entretanto, eu perdi esses flashcards. Eu não sei se acabou, se tá jogado por aí, não sei. Aí, o que eu peguei? Eu peguei esses papeizinhos, sabe, que é tipo bloco de notas. Aí eu coloquei o tema da matéria e coloquei só com palavras-chave, justamente pra eu me forçar a lembrar do conteúdo. Tá fazendo sentido? Então vamos lá, eu vou começar, eu vou ler e vou explicando junto com vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro conteúdo é parentalidade. Aí na primeira palavra-chave tem dimensões da parentalidade. Eu vou começar explicando pra vocês o que é parentalidade, tá bom? Parentalidade é um conjunto de atitudes que os pais têm com os filhos que deixa eu desenvolver. Que caracterizam um estilo parental, que caracteriza como é a relação deles com pai e filho. Faz sentido? E aí a gente tem dimensões da parentalidade, que são atividades parentais, áreas funcionais e pré-requisito. Vou tentar lembrar, tá? Porque algumas coisas eu não lembro já. Eu estudei isso na quinta e hoje é domingo. Então vamos lá. Atividades parentais. Áreas funcionais eu acho que é tipo saúde mental, essas coisas. Desenvolver isso que é essencial pra nossa saúde mesmo. Agora, atividades parentais eu acho que é atenção. Então você, né, ter esse cuidado. Isso. Aí uma outra coisa, a parentalidade, o conceito na forma mais crua é você, com todos os recursos aí, manter a segurança de vida da criança, né? Então você manter ela sã e salva, e isso só acontece de uma forma efetiva se você tiver todo cuidado, toda a exposição. Deu pra entender? Então vamos lá. Eu acho que atividades parentais é isso, é cuidado. Áreas funcionais, tipo saúde mental. E pré-requisito, vamos ver. É recursos, conhecimento e motivação. Então, recursos pode ser monetário, ser dinheiro. E é isso. E uma outra coisa, a parentalidade, ela não é o melhor. Ela está diretamente relacionada com todo o contexto que a criança está inserida, tá bom? Então vamos lembrar que nós somos seres biopsicossociais. Então envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? No sentido vizinhança, o meio, quem a gente tá perto e tudo mais. Aí a gente tem os estilos parentais. Tá? E aí sim é o conjunto de atitudes que caracterizam a relação que o pai tem com o filho, que pode ser autoritativo, autoritário, indulgente ou negligente. Autoritativo seria a relação mais adequada, né? Que é uma relação que tem alta responsividade. Responsividade?
É responsividade, que é você ter o cuidado ali, né, que é um tratamento ideal com a criança, que envolve cuidado, atenção, atitudes que ajudam o desenvolvimento da criança, certo? E exigência, né, porque as crianças não têm só direitos, elas têm deveres também, regras, enfim. Então é você saber impor regras e limites da maneira mais adequada. Então envolve o equilíbrio entre responsividade e exigência, certo? Já o autoritário é a baixa responsividade e alta exigência. Então, por exemplo, os pais podem não prezar pelo cuidado ali da criança, não pode dar muita atenção, sabe? Mas eles cobram muito dela. Então, por exemplo, você tem que entregar boas notas, você tem que arrumar seu quarto, mas não de uma forma saudável, né? Eles impõem isso de uma forma muito acima do limite, certo? Aí, o outro estilo parental é o indulgente, que tem uma alta responsividade, ou seja, os pais são cuidadosos, são amorosos, mas existe uma baixa exigência. Então, eles são tão amorosos, tão atenciosos, que eles acabam deixando essa exigência, isso de impor limites de lado, que é um problema também, certo? E o negligente, que é os pais que têm baixa responsividade e baixa exigência. E o que isso pode acontecer? A criança, ela não desenvolve habilidades importantes para a vida, porque os pais não ensinaram isso para ela, e também ela acaba tendo um papel muito passivo, já que nunca foi cobrado nada dela durante toda a infância dela. Então, por exemplo, ela pode não ter muito interesse pela escola, então não entrega nada, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, o ideal é autoritativo, que é um equilíbrio entre um comportamento responsivo e exigência também, certo? Eu vou ler aqui. Aqui a gente tem práticas parentais, a gente tem as indutivas e as coercitivas. Eu acho que as indutivas é você passar, induzir seus valores, seu conhecimento que você sabe para a criança. E coercitivo é um termo mais ligado à força física. Então você ensina a criança por meio disso. Vamos ver se tá certo, vai que eu tô falando merda. Na verdade, indutiva é você ensinar a criança por meio de reflexão, que aí sim você ensina valores. Agora, coercitiva é você ensinar, que não ensina nada, por meio da força, que é um comportamento mais negligente, né? Porque você tá cagando pra criança e você bate nela, certo? Aí tem o Gomide, que fala que as práticas parentais, elas podem ser positivas e negativas. As positivas, a gente tem a monitoria positiva, que é ter esse controle sobre a criança, só que um controle equilibrado, então saber com quem ela tá, o que ela tá fazendo, mas tudo, né, de um jeito equilibrado mesmo. Aí aqui a gente tem o comportamento moral, que aqui entra a transmissão de valores. E nas negativas, a gente tem a punição inconsistente, disciplina relaxada, monitoria negativa, abuso físico e negligência. Então, a punição inconsistente é quando os pais, eles tratam as crianças conforme com as próprias emoções, como ele está se sentindo no momento. Então, por exemplo, o pai está cansado, ele joga todo o peso na criança, né? Então, ele trata a criança conforme o que ele está sentindo no momento, o estado mental dele. Aí, a disciplina relaxada é quando os pais não conseguem manter o que eles falam. Então, por exemplo, talvez eles até coloquem regras, mas quando a criança faz birra, entrega porque eles não conseguem ter essa firmeza de manter o que foi exigido desde o início. Deixa eu só ver se tá certo, senão vai que eu falo besteira aqui. Tá certo. Aí a monitoria negativa, como eu falei anteriormente, a monitoria positiva é você saber ter um controle ideal sobre com quem a criança tá, o que ela tá fazendo. Já a negativa é um controle excessivo, é você querer realmente controlar a criança a todo momento, sem dar esse espaço que é necessário para ela nessa fase do desenvolvimento. E aí a gente também tem a negligência, que é justamente você
ter essa baixa responsividade, como eu falei novamente, e essa baixa exigência. Então você não dá atenção, você não ensina nada pra criança e você também não impõe regras. Então uma criança que só existe. Tá? Então eu acabei a parte de parentalidade, agora eu vou pra parte de Piaget. Então vamos lá. Piaget, ele fala que conhecimento... Deixa eu lembrar aqui que ele fala. Eu já li o que ele fala. Que conhecimento, ele surge através da nossa relação com o meio, né? Da relação da criança com o meio. E incorporando essas novas informações com informações já existentes na nossa estrutura cognitiva. Certo? Falei bonito agora, né? Que mais? Concepção interacionista. Eu acho que é justamente isso, né? Essa interação com o meio. O conhecimento vem através dessa ligação. Deixa eu só ver. Ah, tem uma coisa a mais. A gente desenvolve conhecimento conforme o que o meio está solicitando. Então, por exemplo, se o meio está solicitando X coisa, a gente naturalmente tem que desenvolver essa habilidade, né? Porque é o que o meio quer. Senão a gente morre. Não sei se a gente morre, mas a gente fica pra trás no desenvolvimento. Aí aqui, epistemologia genética. Eu já li novamente. É o que eu acabei de falar. Quando o meio solicita alguma coisa, né, enquanto essas solicitações vão surgindo, a gente tem que desenvolver certas habilidades para lidar com essas solicitações, certo? Aí aqui a gente tem 3 processos. O processo de organização, adaptação e equilibração. O processo de organização eu li. É a tendência que o ser humano tem de criar categorias, observando o que cada coisa tem em comum, né? Então, é como se fosse mesmo um esquema que a gente vai organizando na nossa cabeça para ficar mais fácil de entender as próximas coisas. Então, por exemplo, animais. A gente vê, por exemplo, a criança vê vários animais voando. Ela categoriza que animal que voa é um pássaro, por exemplo. Só que, porém, pássaro é uma subcategoria de um grupo maior que é os animais. Aí tem outro grupo de mamíferos, entendeu? Tem categorias, certo? Aí tem o processo de adaptação, que é a maneira como ela lida com novas informações. Aí, dentro desse processo de adaptação, a gente tem assimilação e acomodação. Assimilação é quando ela recebe novas informações e ela tem que incorporar essas novas informações com áreas que já existem, certo? Já a acomodação é mudar as estruturas que já existem para receber essas novas informações. Então, é um processo que acontece de forma mútua, né? Então, quando acontece a assimilação, já vai acontecendo a acomodação. A assimilação, então, vamos lá, novamente. Eu descubro uma coisa nova. Eu pego essa coisa e incorporo em algo que eu já sei, entendeu? Já a acomodação é o processo que acontece na área que eu já tenho no cérebro. Ficou confuso, eu acho. Mas então, vamos lá de novo. Assimilação é quando eu recebo uma nova informação, eu pego essa nova informação e incorporo junto com uma área já existente, com alguma informação que eu já sei. Já a acomodação é quando eu tenho que mudar essas áreas que eu já sei para receber essa informação. Então é como se fosse uma integração. As duas coisas começam a fazer sentido, certo? E a equilibração é justamente esse processo de assimilação para acomodação, como se fosse o processo mesmo. É a mudança de assimilação para acomodação, certo? Aí o Piaget, ele determina que na fase do desenvolvimento humano, a gente tem 4 estágios. O sensório-motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Eu já não lembro nada disso. Vamos ver. O sensório-motor, o sensório-motor é sentido. A criança, normalmente, ela começa a descobrir o mundo por meio dos sentidos,
certo? O reflexo também é bem intenso nesse estágio. Aí a gente tem o pré-operatório, que é o desenvolvimento da área da cognição, inteligência, linguagem e aprendizagem. Que é um estágio conhecido como egocentrismo, que a criança ela só consegue focar no que ela pensa, no que ela consegue ver, por exemplo. Para ela ainda é muito difícil entender que o que o outro pensa existe. Operatório concreto, função simbólica, categorização. É quando começa esse negócio de ela é minha amiga, ele não, ela não. E a criança também começa a entender coisas abstratas. Importante também. Operatório formal, é dos 11 anos até a fase adulta, que a criança, né, o adulto, ele consegue já pensar em coisas abstratas, consegue pensar em hipóteses, né, que é uma coisa muito difícil para criança. Eu acho que é isso. Vamos lá. Sensório motor, sentidos, reflexo. Pré-operatório. A criança começa a desenvolver essas habilidades cognitivas, certas habilidades cognitivas, certo? Certo? Como inteligência, linguagem e aprendizagem, e ela tem dificuldade de reconhecer a opinião não, né, mas entender que o outro também pensa, que o outro, sabe, é uma fase muito egocêntrica, então só ela existe, é tudo ela, certo? Aí a gente tem o operatório concreto, a criança já tem certa facilidade de entender que o outro também pensa, mas aí começa essa fase simbólica de categorizar. Minha amiga, ela não, certo? E o operatório formal, a criança, né, o adulto já desenvolve essa habilidade de pensar em coisas abstratas e pensar em hipótese, sabe? E também desenvolve essa parte moral, né, o desenvolvimento moral, certo? E um vídeo que eu fiz, gente, vocês já viram, eu acho, se não, vai lá ver no Instagram, que é sobre Erik Erikson, né, que ele fala que os estágios, eles são definidos pela crise do momento. Então, por exemplo, crise é um desafio a ser superado. Então, por exemplo, na fase da adolescência, por exemplo, eu já falei, por exemplo, 10 vezes, na fase da adolescência, tem um conflito de ter uma identidade e ter esse conflito, essa confusão de identidade. A criança não, né? O adolescente quer saber quem ele é, mas ele ainda tem muitas dúvidas sobre quem ele quer, quem ele vai ser e tudo mais. Ou, por exemplo, na fase adulta, a fase adulto jovem, minha memória tinha acabado, então eu tive que apagar algumas coisas, mas voltando. Tem uma fase dentro da fase adulta, né, que é uma fase adulta específica, o adulto ele quer criar relacionamentos profundos, mas a crise, talvez o conflito, o desafio dele é também se isolar, né? Então, ficou claro, Erikson? Cada fase do desenvolvimento tem uma crise a ser superada, né? Quando um adulto ele é saudável, ele se desenvolve de forma efetiva, é porque ele supera essas crises no tempo certo. E é isso. Agora, Freud, ele é uma coisa muito específica da psicanálise, né? É que o que a criança vive constitui grande parte do comportamento que ela vai ter na vida adulta, na fase adulta. Porém, o que ele fala é que isso acontece porque o ser humano, ele sempre busca por prazer durante todas as fases, não importa qual fase ele esteja. O que muda é os tipos de prazer, né? Então, nas fases do desenvolvimento, o Freud ele fala sobre 5 fases do desenvolvimento, que é a fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e genital. A fase oral, então, é do período de quando a criança nasce até 1 ano, mais ou menos, que é quando a criança coloca tudo na boca, né? Então, a criança, ela começa a se desenvolver no mundo através da boca, certo? Aí tem a fase anal, que seria a fase que a criança, ela tem mais autonomia por meio de entender sobre suas próprias necessidades, né? Então, é quando a criança começa a controlar xixi, controlar cocô e tudo mais. Aí tem a fase fálica, que é quando sai da fase anal e passa para genitálias, certo? Mas não é de um jeito mais maduro, é de um jeito
mais primitivo mesmo. Então a criança começa a reparar a diferença entre a genital do menino, da menina, entendeu? Mas nesse sentido. Aí tem o período de latência, período de latência seria um período oculto, que a gente não consegue ver, e seria mais uma pausa nessas partes do corpo para a criança desenvolver a parte social dela, que é quando ela começa a desenvolver amizades, desenvolver vínculos mais afetivos e tudo mais. Aí depois dessa fase, né, que começa nos 12 anos, a gente tem a fase genital, que é parecido com a fase fálica, só que de um jeito mais maduro, que é quando o adolescente ele começa a ter interesse pelas genitálias, mas no sentido mais sexual mesmo, né? Então ele começa a buscar relacionamento amoroso e relacionar sexualmente com outras pessoas. É isso. E Freud também fala sobre a estrutura da mente, né? Então ele baseia o id, ego, superego. E eu aprendi, por exemplo, no ensino médio, em filosofia, que o id seria o diabinho, aí o ego seria a gente e o superego o anjinho. Mas o que isso significa? O id seria nossos desejos, nossos instintos mais primitivos. Então, quero fazer, vou lá, eu não penso em consequência, não penso em nada. Já o superego que seria o anjinho, né? Seria essas regras que a gente aprende dos nossos pais, da sociedade, né? De todo o contexto. Então, é o que é certo. E o ego seria a gente lidando com essas informações. É tanto o instinto, o desejo, porém, levando em consideração as regras, né? Que é importante. Eu acho que é isso, gente. Gostaram? Eu vou tentar trazer mais vídeos aqui pro YouTube. E a minha proposta, meu maior objetivo com o YouTube é tornar esse um vídeo mais espontâneo. Ser um vídeo mais, sabe, que gere mais conexão. Não algo tão editado quanto o Instagram ou o TikTok é. Mas óbvio que eu vou editar esse vídeo, né? Precisa. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Quem assistiu até aqui, não sei se teve alguém. Mas deixem um like, se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!